Bolsa Família, nesse vídeo você vai ver a verdade que poucos têm coragem de dizer e o que realmente precisa mudar dentro desse programa e como isso pode estar afetando as eleições em 2026. Bom, para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rabelo, eu trabalho no mercado financeiro e nesse vídeo eu vou estar te explicando exatamente como que o Bolsa Família funciona, por que ele está impactando tanta gente e por que muitas pessoas estão falando que isso pode ser considerado até compra de votos para 2026. Não estou falando que eu acredito nisso daqui, estou falando que muitas pessoas vêm dizendo isso e eu vou colocar todos os pingos nos is dentro desse vídeo e você vai sair daqui com outra visão sobre o Bolsa Família. Bom, antes da gente começar, se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de assunto, de investimento, de economia, de política, considere se inscrever nesse canal para não perder vídeos assim como esse daqui. Como esse vídeo ele tem muitas informações, eu decidi separar ele em 6 partes principais. Na primeira parte eu vou te explicar o que é o Bolsa Família. Já na segunda eu vou te mostrar quem tem direito ao voto. Na terceira parte eu vou te mostrar os prós e os contras. Depois o que eu acho que poderia ser melhorado dentro desse programa. Em quinto, como que isso vai interferir dentro das eleições de 2026 e como vem interferindo em todas as outras. E no final, eu vou dar a minha opinião sobre esse benefício em específico. Vamos começar sobre o que é o Bolsa Família e antes eu quero deixar bem claro um disclaimer muito importante aqui. Falar do Bolsa Família quando você não depende dele é muito fácil. Por exemplo, eu não dependo do Bolsa Família e nunca dependi. Então, a minha visão, a minha opinião é de uma pessoa que nunca utilizou esse benefício. A minha opinião é de conviver com pessoas que utilizaram esse benefício e de pesquisas de estudos que eu fiz sobre esse assunto. Então, quero deixar muito claro que tem uma grande diferença da opinião da pessoa que vive do Bolsa Família e da opinião de uma pessoa que nunca utilizou esse benefício e não utiliza na prática. E eu só tenho contatos com pessoas que já utilizaram. Por exemplo, no terceiro ano do ensino médio eu cheguei a estudar em escola pública e eu vi a realidade de que quase todos ali dentro utilizavam esse benefício ao seu favor e a família precisava disso e eu vi a importância disso. Então o que eu quero deixar claro é que aqui a minha visão ela é muito enviesada para o lado de que eu nunca dependi disso. Então o que contrabalanceia o meu viés é justamente essa experiência que eu tive de conviver com pessoas que utilizaram esse recurso no dia a dia. E um ponto muito importante, que eu tenho que deixar claro a minha opinião política dentro desse vídeo, que eu tenho um viés totalmente para a direita. Então a opinião que você vai estar vendo aqui, eu quero ser 100% transparente nesse vídeo, é de uma pessoa que é de direita, que não utiliza esses benefícios e a única coisa que eu tive de experiência com esse benefício foi ter convivido com pessoas que utilizavam isso e utilizaram na prática. Então vamos começar falando sobre o que é o Bolsa Família. Para resumir, ele foi um programa criado em 2003 e foi o maior programa de transferência de renda já criado no Brasil. Nunca nenhum outro programa conseguiu entregar tanto recursos nas mãos das pessoas como o Bolsa Família aqui no Brasil. Ele ficou muito famoso porque ele conseguiu unificar vários bolsas que existiam em incentivos diferentes, como Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás. E ele realmente já ajudou milhões de pessoas e milhões de famílias que dependem do Bolsa Família e ajudam até hoje. Então, ninguém está tirando mérito do Bolsa Família ser um programa bom. É importante e isso ajuda o Brasil, ajuda as famílias que não têm condição financeira. Então, para deixar claro que o foco do Bolsa Família é ajudar e trazer dignidade humana, entre aspas, para as famílias que não têm condição financeira e que precisam de uma ajuda do governo para sair da situação que está. Os grandes problemas começam a partir de agora, porque o Bolsa Família ele foi criado para ajudar, mas agora se comprovou-se que com estudos que quem participa do Bolsa Família começa a se travar financeiramente. Eu vou te mostrar quais foram essas pesquisas. Mas antes, chegando já na segunda etapa, só para deixar claro quem tem direito ao Bolsa Família. Para conseguir ter direito ao Bolsa Família, o que precisa ser claro é que a renda por pessoa em cada família tenha que ser no máximo de R$ 218. Ou seja, se tem uma pessoa na família que trabalha e ganha R$ 1.518, um salário mínimo, só que essa família tem 7 pessoas na família. Quando você pega a renda por pessoa, cai para R$ 216,50. Então, essa família teria sim direito a participar do Bolsa Família. Quando qualquer outra pessoa dessa família começa a ter uma renda que aumenta o salário dessa família para além desses 1.518, começa-se um programa de transição para esse benefício parar de ser pago, se a fiscalização ocorrer da maneira correta. E quando a gente olha para números, essas pessoas que têm direito à Bolsa Família hoje no Brasil é de 19,6 milhões de pessoas, é de
19,6 milhões de famílias no Brasil. Quando a gente leva isso para pessoas, isso equivale a mais de 50 milhões de pessoas no Brasil que dependem diretamente do Bolsa Família. Ou seja, algo em torno de 23% da população brasileira depende disso. Uma em cada 4 pessoas recebem esse benefício, no geral, arredondando um pouquinho para cima. Mas você tem noção o tanto que isso é grave? O tanto de gente que depende de um programa social do Brasil? E aí, quando a gente vai para os prós do Bolsa Família agora, a gente está falando que realmente reduziu milhões de pessoas da pobreza, ajudou milhões de pessoas a saírem dali. É o maior programa de transferência de renda já criada na história do Brasil. Não tem nenhum programa que conseguiu distribuir tantos recursos como o próprio Bolsa Família. Muitas famílias dependem desse sistema para conseguir pagar as contas e ninguém aqui discute o quão importante é o Bolsa Família para o Brasil. Isso é importante. Isso ajuda milhões de pessoas a saírem da pobreza. Agora, o grande problema começa nos contras e como isso é construído para fazer com que essas pessoas recebam e continuem recebendo esse Bolsa Família. E agora voltando naquele estudo que eu falei no início, que quem recebe o Bolsa Família fica desestimulado a procurar emprego, eu trago aqui as fontes que falaram isso. Quando a gente traz aqui a própria CNN, a CNN mostrou isso, que o Bolsa Família faz 1 em cada 2 famílias deixar força de trabalho, comprovando com estudos. Quando a gente traz estudos, a gente traz aqui que esse estudo foi feito pela FGV-IBRE, Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. A gente vem aqui para o Estadão também. O Estadão traz essa mesma matéria, mostrando que os beneficiários do Bolsa Família saem do emprego para receber auxílio. Isso é o que eles fizeram em tom de pergunta. Mas aqui embaixo eles mostram que pesquisadores analisam que o programa pode impactar o trabalho formal, mas não causar abandono de emprego. E além da CNN, a gente tem a Gazeta do Povo, que também trouxe a mesma questão. Aumento do Bolsa Família desestimulou busca de emprego, diz estudo. E a expansão dos benefícios do programa Bolsa Família nos últimos anos desencorajou a busca de empregos, especialmente em segmentos tidos como mais vulneráveis. A conclusão é de um estudo brasileiro de economia da Fundação Getúlio Vargas. É o mesmo estudo que comprovou que essas pessoas que recebem o Bolsa Família param de procurar emprego. E quando eu falo isso, eu estou falando de 1 em cada 2 famílias. Dos 19 milhões de famílias que recebem esse auxílio, estou falando que quase 10 milhões delas deixam de procurar emprego. De famílias, não de pessoas, tá? E aqui a gente traz outras. Revista Oeste, metade das famílias que recebem Bolsa Família deixa de buscar emprego. A gente vem para a Gazeta também, com Bolsa Família turbinado, 1 de cada 2 famílias sai da força de trabalho. Isso aqui, ó, mês 8 de 25. Estou falando que foi mês passado esse estudo e essa notícia que saiu. Então o que tem que ficar claro para o Brasil e para os governantes é que o Bolsa Família ele não tem que ser um programa de sustentação das famílias brasileiras pela perpetuidade. Ele tem que ser um programa que vai ajudar as pessoas a saírem das péssimas condições de vida que elas têm. E quando eu falo isso, eu falo de um programa que ele não é vitalício, ele é um programa temporário. Pô, não tem problema você ajudar as pessoas, não tem problema você dar esse assistencialismo, mas o problema é quando você faz desse assistencialismo se transformar num estilo de vida e numa forma de que se você começar a trabalhar, você perde esse benefício. Estou falando que isso acontece, mas se você começa a crescer na vida, você para de ter esse benefício. Mas não tem que ser assim. Quando você começa a crescer na vida, você tem que ser estimulado a isso. Porque se isso não acontecer, você vai perder o benefício de forma gradual. Alguma maneira tem que acontecer de que essas pessoas não dependem somente do Bolsa Família e que isso seja provisório. E além disso, tem um grande contra dentro do Bolsa Família. Uma outra notícia que deixou o Brasil de boca aberta foi essa, que os beneficiários do Bolsa Família transferiram 3 bilhões de reais às empresas de apostas, conhecidas como bets, por meio de Pix em agosto desse mesmo ano. E a informação consta em um relatório do próprio Banco Central, a qual a CNN teve acesso. Então, além de ser um programa que está sendo utilizado para sustentar as pessoas como forma de assistência, está sendo utilizado para financiar as próprias bets. E tem que ter um controle dizendo que dinheiro que vem de auxílio do governo e Bolsa Família não pode ser utilizado para gastar em bets, para gastar em aposta ou cassinos online. Isso não pode acontecer. O seu dinheiro que você paga com seus impostos está sendo utilizado para financiar tigrinho, para financiar aposta esportiva, para financiar cassino online. É isso que está acontecendo no Brasil hoje. E além disso, esse mesmo dinheiro que vai para a mão dessas famílias, metade dessas pessoas param de buscar emprego.
porque ficam sustentadas pelo Bolsa Família. Então as medidas que têm que ser adotadas são medidas que vão contra a perpetuidade do Bolsa Família para uma pessoa, para uma família em si, para sempre. Ela tem que ser instigada, incentivada a ter uma mudança, procurar alguma mudança de alguma maneira e, além disso, tem que ter bloqueios no que essa pessoa pode gastar. E se continuar gastando ou for pego irregularidades nisso, tem que ter um encerramento desse benefício. Você não pode deixar com que as famílias recebam esse salário mínimo e comecem a gastar em bets, comecem a gastar em aposta online, aposta esportiva. Isso não pode acontecer de maneira alguma. E para finalizar, como que o Bolsa Família impacta as eleições agora em 2026? Fica claro que o governo que pretende e continua distribuindo o Bolsa Família gera um apoio popular maior dentro do Brasil. Porque você está falando que 50 milhões de pessoas recebem esse auxílio diretamente. Então você cria uma massa de eleitores muito fiéis, porque dependem do seu auxílio e que você paga para eles. E com certeza isso gera uma proximidade maior, pois eu tendo a votar em quem me beneficia. E se isso acontece, você começa a ver uma massa de mais de 50 milhões de pessoas começando a votar em governos de esquerda. Não estou falando que é esse número absoluto, porque eu sei que desses 50 milhões de pessoas tem menores de idade que não votam, mas dentro dessas famílias que recebem o Bolsa Família, você tem pessoas que são mais tendenciosas a votar em partidos que incentivem mais o Bolsa Família. E partidos que começam a colocar rédeas e colocar gastos públicos controlados tendem a ser mais prejudicados, porque se isso realmente vem acontecer, você tem uma quebra de popularidade. Então, infelizmente, mexer no Bolsa Família não é uma opção para muitos governantes, porque quando você faz isso, você quebra basicamente votos de milhões e milhões de famílias brasileiras. E isso, infelizmente, está acontecendo na frente dos nossos olhos, porque a gente vê que o governo, quando a gente pesquisa isso, ele gastou mais de 168 bilhões de reais só com Bolsa Família em 2024 e esse ano tende a superar o ano passado. Então isso mostra que o governo está cada vez gastando mais e mais e mais com mais famílias e deixando assim com que mais famílias fiquem presas dentro do Bolsa Família, não se transformando em um programa de benefício provisório, mas de um programa como estilo de vida e basicamente eles ficam à mercê do Estado dependendo de migalhas que o Estado vão dar para eles e acabam não procurando emprego para sair dessa realidade. E quando a gente vai para o final agora, para ter um pouquinho, na minha opinião, o que eu acredito que tenha que acontecer é que isso tenha que mudar para que isso seja um sistema provisório, não um sistema permanente. Isso tenha que ter um controle que vai fazer com que as pessoas não gastem esse dinheiro para fins que não sejam necessidades básicas, a não ser ficar mandando para bets, essas coisas, isso não pode acontecer de maneira alguma. Isso tem que ter um controle do Estado do que está acontecendo com esse dinheiro. Isso tem que ser fiscalizado. Se é benefício de dinheiro que veio do povo, que o povo saiba com o que essas famílias estão gastando em relação, não estou falando no mínimo detalhe, mas nas classes. Se essas classes que foram identificadas os gastos sejam de bets, isso tem que ser cortado, isso não pode acontecer. Se isso é para gastar com farra, com bebida, com mulher, isso não pode acontecer também, porque Bolsa Família não foi feito para ficar dando dinheiro para gastar com vícios, para gastar com aposta, para gastar com farra. Foi dado para gastar com a família, para trazer comida para dentro de casa e dar um mínimo de dignidade, não para ficar sustentando o vício de gente que quer apostar. Isso não pode acontecer de maneira alguma e mostra o tanto que o Brasil precisa ter fiscalização em cima disso. E uma coisa que muitas pessoas discutem também é, será que quem recebe direito ao Bolsa Família ou qualquer tipo de incentivo e benefício do próprio governo continua tendo o poder de voto que deveria ter? Isso são discussões que já foram levantadas até na Grécia Antiga, quando você traz isso. Não estou falando que isso tem que acontecer, é uma discussão que você poderia pensar em casa. Você acha que isso deve acontecer ou não? Deixa aqui nos comentários, porque tem muita gente que defende que, eu mando em casa aqui. Se eu dou poder para as crianças que dependem do meu governo, não estou falando que Bolsa Família é criança que tem a idade mental disso, não estou falando nada disso. Estou falando uma analogia que o pessoal usa para defender essa tese, e aí eu te falo e eu te pergunto se você acha que isso é verdade ou não. Quando você tem uma casa e você é o pai dessa casa, você dá dinheiro para os seus filhos, você sustenta eles, dá seu dinheiro direto. Você pode dar a decisão de quanto dinheiro eles vão receber na mão deles? Você poderia fazer isso? É claro que não. Porque se for desse jeito, eles vão querer o máximo de dinheiro, vão gastar com um monte de coisa que eles não imaginam, que eles não sabem o que é certo e o que não é. E muitas pessoas falam que quando uma pessoa recebe dinheiro de assistencialismo do governo e continua com o poder de voto, é isso que está acontecendo. O governo está dando dinheiro na mão dessas pessoas e essas pessoas provavelmente vão votar no governo que deram esse incentivo para elas. E aí você vai estar estimulando com que essas pessoas votem no próprio partido que deu esses benefícios.
É claro que isso aqui eu estou falando de coisas que eu já vi na internet, de coisas que eu já estudei, de coisas que eu já pesquisei. Estou falando que eu concordo com essa última decisão. É um ponto que tem que ser muito bem analisado e eu não tenho uma opinião ainda formada sobre isso. Mas e você? Você acha que as pessoas têm que continuar recebendo e ter direito ao voto mesmo recebendo Bolsa Família? Deixa aqui nos comentários. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, comentar o que você achou. Pô, deu um baita trabalho pegar esse tanto de dados, esse tanto de notícia e trazer a minha opinião para vocês. Se você gostou, deixa o like aqui, se inscreva no canal e manda para o seu amigo que é polêmico e que gosta aqui de falar do Bolsa Família e manda para ele ver o que ele vai achar disso. E se você gostou desse vídeo e quer aprender a investir, é só clicar no primeiro link aqui abaixo e preencher com seus dados que a minha equipe vai entrar em contato com você para você participar do nosso treinamento de investimentos e aprender a investir na prática. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Fica com Deus, meu nome é Bruno Rabelo e até o próximo vídeo.